Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista trazendo para vocês mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Lá você tem muito material gratuito, artigos, cursos completos e tem também uma loja virtual com nossos livros, videoaulas, e-books e cursos online. Trago aqui para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 180 ou mais videoaulas sobre Excel avançado, análise de dados, tabelas dinâmicas e programação VBA no Excel. Se você quiser um livro atualizado com muito conteúdo do Excel avançado, eu recomendo este livro de minha autoria, Excel 2016 Avançado, Macros e Programação VBA, com um foco no mercado de trabalho. E comprando o livro através desse endereço que está aqui, você tem acesso a 20 excelentes cursos e bônus. São videoaulas sobre funções no Excel, fórmulas, dashboards, VBA, banco de dados e muito mais. Dá uma olhadinha nesse endereço e agora vamos à nossa lição. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batista, trazendo para vocês mais uma videoaula deste nosso curso de Excel avançado, macros e introdução à programação VBA. A partir dessa lição nós vamos ver um novo recurso disponível no Excel que se chama consolidação de dados. Essa lição vai ser uma lição teórica e a partir da próxima lição nós vamos colocar a mão na massa. Nós vamos para a prática sobre a consolidação de dados. Nessa lição nós vamos ver o que é a consolidação de dados no Excel, o que é esse recurso, o que ele pode fazer para facilitar a nossa vida e uma visão geral do recurso. O recurso de consolidação de dados permite que façamos cálculos consolidados a partir de múltiplas planilhas ou múltiplas fontes de dados. Pode ser até 2 ou 3 planilhas, um arquivo externo, uma tabela do Access acessada via MS Query, ou seja, múltiplas fontes de dados. Então ele permite consolidação de dados a partir de múltiplas fontes de dados, podendo ser fontes externas ou uma mescla entre planilhas do Excel e fontes externas de dados. Por exemplo, como tabelas em uma página web ou um banco de dados do Access ou do SQL Server, que estamos acessando através do MS Query. Lembrando que lá no módulo 2 nós vimos em detalhes várias lições sobre o MS Query. Vamos considerar o seguinte exemplo. Você recebe mensalmente uma planilha com os consolidados de vendas da sua empresa por região e por produto. Ao final do ano você precisa criar uma planilha com o total anual de vendas para todos os produtos, para todas as regiões, etc. Vamos supor que os dados mensais estejam em uma planilha com o nome do mês. Uma planilha para janeiro, uma para fevereiro, uma para março, assim por diante. Vamos supor que na célula E3 de cada planilha tenhamos o total de vendas de um determinado produto para uma determinada região. Na célula E3 da planilha dos dados com os totais anuais, eu teria que utilizar uma fórmula a seguinte fórmula. O valor que está na célula E3 na planilha de janeiro, mais o valor que está na célula E3 para a planilha de fevereiro, mais o valor que está na célula E3 para a planilha de março e assim sucessivamente para as 12 planilhas contendo os dados mensais de vendas. Daria para fazer sem problema nenhum. Agora, se você pensar que são 12 planilhas, vamos supor que sejam 100 produtos com os quais a sua empresa trabalha, vezes 5 regiões do país. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, 12 planilhas vezes 100 produtos, já seriam 1.200 fórmulas, vezes 5 regiões, 6.000 fórmulas, que você teria que digitar manualmente para obter o consolidado anual em vendas. Claro que você poderia usar a capacidade do Excel de adaptar, né? Copiar para baixo, para o lado, para a direita, mas mesmo assim seria um trabalho e tanto. É possível de ser feito? Claro que é. É a melhor opção? Não. Aí que entra o conhecimento dos recursos avançados. Os recursos avançados é para você obter o mesmo resultado ou resultados melhores, mas gastando muito menos tempo e com muito menos trabalho. Agora imagine o trabalho, foi o que eu acabei de falar, né? 6.000 fórmulas caso você tivesse 100 produtos. Para todas as fórmulas necessárias para total anual, especialmente se a planilha for complexa.
com diferentes cálculos. Pode ser que você não queira só o total anual, você queira a média, maior venda, menor venda e assim por diante. Com o recurso de consolidação, podemos fazer com que Excel crie todas as fórmulas necessárias para nós automaticamente. Detalhe importante, para utilizarmos o recurso de consolidação, todas as planilhas a serem consolidadas devem ter a mesma estrutura. Se a venda por produto X para a região sul está na célula E3 numa das planilhas, tem que estar na célula E3 para todas as demais. Se tiver uma linha de diferença, uma coluna de diferença, já vai obter dados completamente errados. Tá? Devem ter a mesma estrutura. Então, todas as planilhas, todas as fontes que vão ser consolidadas devem ter a mesma estrutura, o mesmo número de linhas e colunas com os dados nas mesmas posições. Ou seja, devem ser planilhas com exatamente a mesma estrutura. Não é mais ou menos, não é parecida. Apenas o que varia os valores dos dados entre as planilhas. Considere o exemplo das 3 planilhas a seguir. Claro que aqui vocês estão vendo só uma. As 2 próximas estarão no próximo slide. As planilhas apresentam os totais de vendas por região geográfica, sul, norte, leste, oeste, etc. E por categoria de produto, alimentos, bebidas, limpeza, escolar e assim por diante. Para os meses de janeiro, fevereiro e março, na planilha trimestre 1. Na planilha para os meses de janeiro, fevereiro e março, então tem uma planilha para cada mês. E tem uma planilha trimestre 1, nós queremos consolidar os dados para o primeiro trimestre, ou seja, a soma das vendas contidas nas planilhas de janeiro, fevereiro e março. Uma das maneiras, novamente, seria criar as fórmulas manualmente. Até que com 3 planilhas e uma planilhazinha pequena assim, não seria tão difícil. Agora imagine novamente, como eu falei antes, com 100, 200, 500 produtos, 5 regiões vezes os 12 meses do ano. Aí você vai para 6 mil, 12 mil, 18 mil fórmulas, dependendo do tamanho, do número de produtos que você tem. Uma das maneiras seria criar as fórmulas manualmente, conforme nós já descrevemos anteriormente. Também podemos utilizar o recurso de consolidação de dados. Isso vai simplificar bastante o nosso trabalho e, principalmente, vai poupar nosso tempo. Nós vamos ver exemplos práticos na próxima lição. Então, aqui as 3 planilhas, a primeira nesse slide, mas essas 2, e aí nós gostaríamos de consolidar o total de vendas em uma única planilha. Existem 2 maneiras diferentes de fazermos a consolidação de dados, por posição e por categoria. Consolidação de dados por posição. Ao utilizar a consolidação por posição, o Excel 2010 utilizará uma referência estática às células da planilha. Isto é, o Excel 2010 faz referência sempre às mesmas células que foram utilizadas quando o comando de consolidação foi utilizado. Sempre aquele endereço fixo de cada item em cada planilha. E a estrutura de todas as planilhas tem que ser exatamente igual, conforme já descrito anteriormente. Com isso, as planilhas onde estão os dados não podem ser modificadas, pois se alterarmos as posições das células nas planilhas, as referências na planilha de consolidação vão continuar apontando para os endereços antigos, antes das modificações, o que irá gerar resultados incorretos ou erro na hora de refazer os cálculos. Os rótulos e demais informações das planilhas de dados não são incluídos na planilha de consolidação. Por exemplo, os rótulos da linha 4 e da coluna A das planilhas do exemplo anterior não serão inseridas na planilha de consolidação. A linha 4, coluna A. Coluna A, linha 4. Os rótulos, região, alimentos, bebidas, limpeza, os rótulos não são levados para a planilha, somente os valores numéricos. Os rótulos terão que ser digitados manualmente na planilha de consolidação. A consolidação por posição somente é indicada para fontes de dados que têm estruturas idênticas e quando os usuários não alteram a localização dos dados dentro das respectivas planilhas. Então, tenho lá a minha planilha, aqui na coluna A, iniciando na 4 é o rótulo, aqui suba, tudo igualzinho sempre. Aí é indicada a consolidação de dados por posição. Consolidação de dados por categoria. Ao utilizar a consolidação
por categoria, o Excel utiliza referência aos rótulos dos dados ao invés de referência estática às células das planilhas. Isto é, o Excel 2010 vai tentar localizar os dados em cada planilha de dados com base em rótulos na planilha de consolidação, independentemente da posição ou do número de linhas em cada planilha. Com isso, onde as planilhas estão os dados podem ser modificadas desde que não sejam alterados os rótulos, que são as referências para a planilha de consolidação. Então, na consolidação por dados por categoria, você pode ter uma planilha, os dados começando da linha 4, a outra começando da linha 10, desde que os rótulos não sejam alterados. Se é a coluna região, é sempre região, e se é com tio, sempre com tio. Aí pode até modificar que pelo nome de cada coluna o Excel consegue se achar. Os rótulos e demais informações das planilhas de dados são incluídos na planilha de consolidação. Por exemplo, os rótulos da linha 4 e coluna A das planilhas do exemplo anterior serão incluídas na planilha de consolidação. Então, quando eu faço a consolidação por categoria, ele se baseia nos rótulos, e os rótulos têm que ser o mesmo. Se tem região com tio aqui, em todas tem que ser região com tio. Pode uma começar na linha 4, outra na linha 200, outra na linha 1500, não tem problema, desde que depois que começou a estrutura seja mantida e os rótulos sejam os mesmos, tá? Com a consolidação por categoria, é possível aplicar filtros na planilha de consolidação. Mesmo depois consolidado, eu quero aplicar aqueles filtros que nós aprendemos lá no módulo 1, somente as vendas para determinada categoria ou para determinada região, aí é possível. Por isso, para isso acrescentamos apenas os rótulos de dados que queremos que sejam exibidos na planilha consolidada. Funções de cálculo disponíveis para a consolidação de dados. Ao criarmos uma planilha consolidada, podemos definir se queremos que seja efetuada uma soma, uma média, uma contagem e assim por diante. Estão disponíveis as seguintes funções de cálculo: soma, contagem, média, máximo, mínimo. Máximo pega o maior valor dentre as planilhas, o mínimo o menor. A multiplicação dos valores dos valores das várias planilhas que estão sendo consolidadas. O número de linhas que contém dado numérico, pode usar a função conte.num, desvio padrão de uma população, uma estimativa de variância e a variância de uma população. São funções lá da estatística, então estão disponíveis. Para esse recurso de consolidação, eu posso, na hora que vocês vão ver os exemplos práticos depois, selecionar uma dessas funções. Muito bem, de teoria eu acho que já está de bom tamanho, né? Vocês já devem estar curiosos, com os dedos coçando para ir lá para o Excel e aprender a usar esse recurso. É justamente o que nós vamos fazer a partir da próxima lição. Vamos partir para os exemplos práticos sobre consolidação de dados com o Excel. Espero que vocês tenham assistido toda essa lição, não tenham pulado essa parte teórica. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Espero que a lição tenha sido útil para vocês, tenha despertado a curiosidade sobre esse recurso e até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu a nossa lição até o final desta série de 180 ou mais lições sobre Excel avançado e VBA. Reforço aqui a recomendação desse livro recém-lançado, curso de Excel 2016 avançado, Macros e Programação VBA. Esse foi o livro 67º livro de minha autoria. É um livrão com 896 páginas, bem completo, onde aborda os recursos avançados do Excel. Além disso, se você fizer a compra do livro usando esse endereço que eu estou informando aqui, você vai ter uma excelente promoção no preço e, além de tudo, tem 20 excelentes cursos de bônus. São mais de 50 horas de videoaulas de bônus sobre assuntos relacionados ao livro. Tem videoaulas de VBA, de dashboards, de banco de dados, muita coisa mesmo. Dá uma olhada aqui para mim não me alongar muito aqui. Vale a pena você analisar com calma a compra deste livro aqui. Legal? E, mais uma vez, meu muito obrigado por assistirem o vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se aqui no canal. É inteiramente gratuito. A vantagem de você se inscrever é que sempre que um novo vídeo é publicado, o próprio YouTube avisa você por e-mail.
tá? Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, elogio, por gentileza, usem o campo comentário que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho, porque são muitos comentários, mas eu respondo todos. Ajudem na divulgação desse conteúdo. Se vocês tiverem um amigo, um conhecido, um colega que precisam estudar esses assuntos de Excel avançado, por gentileza, indique a nossa playlist, indique o link do vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Valeu? Quanto mais vocês compartilharem, comentarem, mais visualizações, mais lições gratuitas eu vou disponibilizar aqui para vocês. Valeu, um excelente estudo. Mais uma vez, obrigado e até a nossa próxima lição.